Meu nome é Alexandre Valverde e hoje eu vou ensinar como fazer esse porquinho de resina ou, no caso de gesso também. A forma vai ser de silicone e aí cabe a pessoa que está fazendo escolher qual vai ser a matéria-prima que ela vai fazer o preenchimento da forma de silicone. Esse porquinho aqui eu peguei no Thingiverse. Foi um porquinho feito na impressora 3D. Aquela jabiraca ali. Até uma arara ali de gesso. Eu fiz com ela oca, né? Então usei aí um ABS. Ficou uma série de risquinhos. Aí eu tive que dar um acabamento com primer. Então antes do primer eu passei um... Deixa eu ver o nome dessa... Aqui. Promotor de aderência. Então eu passei uma camada de promotor de aderência, depois eu vim com primer, dei uma lixada, outra camada de primer, então para sumir a maior parte dos riscos, né, que teria na peça. Porque a ideia é que quando fizer de resina ele fica o mais lisinho possível, ou no gesso fica até mais fácil, porque depois no gesso eu consigo dar um acabamento com a tinta e passo o verniz, aí ele fica liso. Eu colei essa peça já na base, na matriz, e eu vou fazer seguindo o mesmo processo que eu fiz do outro objeto, que está lá no vídeo, um vídeo anterior do canal. É fazer uma camada superficial sobre todo o objeto de massa de modelar. Eu vou fazer aí com cerca de 0,6 mm, 0,5, para não ficar também gastando muito silicone. E depois que eu fizer essa parte, eu vou fazer a de gesso. E aí a gente já vai ter já o nosso objeto prontinho para encher. Então esse aqui já fica já uma matriz efetiva aqui, para depois se eu precisar fazer uma outra forma de silicone, ela já esteja pronta. Que foi o caso que eu fiz do Baby Groot. O Baby Groot eu já fiz ele tanto na resina, caiu aqui, quebrou uma pontinha, ficou muito duro, e fiz ele também em gesso. Com gesso eu já pintei ele de verde, de marronzinho, fiz o desenho do olho, né? Passei um pouquinho de verniz aqui pra ficar brilhando. Aqui eu dei uma tonalidade de verde, ficou legal. É o que tem o título no canal lá, como fazer a forma do Baby Groot. Então esse é o processo que a gente vai usar. Tá aqui a resina, demorou... Para contato ela secou rápido, mas eu deixei aí uns 3 dias. Aqui eu já posso plantar alguma coisa e deixar crescendo aqui. O porquinho eu quero fazer um na resina cristal, para ver como que fica. E o outro eu vou fazer de gesso. A ideia é fazer de gesso porque é para vender baratinho isso aí. Dá até para depois, se quiser fazer alguma abertura aqui, colocar uns lápis, né? Você não vai furar aqui e botar na bundinha do porquinho. Outro detalhe importante é que alguns riscos ou os buraquinhos que foram ficando na peça, eu preenchi com massa de modelar. Consegui tirar quase aí uma parte dos buracos, das imperfeições que tinha na peça, com massinha de modelar. Se ela fosse maior eu ia conseguir lixar, e às vezes dependendo do lugar eu não consigo lixar, porque é muito fininho, muito pequena a peça. Mas uma parte já tá lisinha. Aqui tinha um buraco, eu coloquei massa. Tá ficando legal. Uma porquinha deitada. A ideia depois é pintar ele, fazer aí um desenho legal aí, sei lá, um topless, uma calcinha, um maiozinho e um biquíni no caso, né? Aí vai do gosto do cliente, ok? Eu creio que no caso do gesso dá pra vender aí R$1, R$2 aí. Gasta tão pouco de gesso que chega a ser irrisório.
Agora no caso da resina já é uma peça aí de 10 reais, 15 reais mais ou menos, pelo custo da resina. Eu creio que para forma eu vou gastar aí uma quantidade X aí que eu preciso medir ainda de borracha de silicone. Mas vamos lá, vamos começar então. Vou dar uma pausa agora e vou preparar a massa plástica. Vamos lá pessoal, continuando, agora eu vou pegar meu porquinho. Vou fazer uma camada aqui de massa. Cortar aqui em fatias. Deixei mais ou menos aqui uns 6 milímetros, que é a largura da capa do gesso que vai ficar aqui depois. Se não ficar uma coisa muito grosseira, não gastar muito silicone. Capa de gesso não, perdão, a capa de silicone. Capa de gesso vai por fora depois. Falta mais um pouquinho aqui, vamos preencher.
Prontinho, nossa peça já está todinha forrada com massa. Uma camada legal aqui para economizar no silicone, mas também camada suficiente aqui para poder fazer o enchimento. Ter uma capa de silicone resistente, não ficar rasgando também por qualquer coisa. Agora nós vamos fazer as marcações e fazer a capa de gesso por fora. Pessoal, boa tarde, meu nome é Alexandre Valverde, dando continuidade ao vídeo anterior. Esse aqui é o nosso porquinho deitado. Eu já fiz uma camada todinha nele de massa, de modelar, com a espessura mais ou menos 0,5 milímetros aí, 0,6, para não ficar uma camada de silicone muito grossa. Coloquei em volta, retirei aqui cerca de 6 milímetros mais ou menos, para fazer a parte de gesso por fora. Então depois eu vou ter uma espessura de gesso mais ou menos também aí em torno de quase 1 centímetro. Então depois vocês vão entender porque eu tenho essa marcação aqui. Então depois eu vou fazer uns riscos aqui junto com o de gesso. Vou fazer as marcas para que quando eu tirar a massa de modelar e vir com a capa de gesso aqui encaixar, vai ficar o buraco certinho, o encaixe, para mim encher por cima a forma de silicone. Então já está pronto aqui. Eu alisei a massinha com um pouco de óleo para ficar bem lisa, né? Mas como eu fiz isso ontem, ela já está começando a secar, está começando a trincar, então eu já vou fazer a forma para não ter problema nenhum. Então vamos lá, daqui a pouco eu volto. Quem não souber como fazer aí a capa de gesso, é só assistir o vídeo do Groot, do vasinho, e lá eu ensino a fazer a capa. Então, ou seja, eu vou preparar uma massa de gesso agora e colocar em volta aqui para ficar legal. Lembrando, eu estava esquecendo dessa borda de mais ou menos 2 centímetros de altura por 1 de espessura aqui. Isso aqui é para quando fizer as duas capas de gesso, o silicone ele ficar bipartido. Então esse caso aqui, ó, ele vai ficar assim depois. Que aqui eu abro o estilete para ficar o desenho da peça por dentro, ok? Então é necessário ter essa borda de 2 por 1 aí, tá? Então vamos dar continuidade, agora eu vou preparar o gesso. Pessoal, já fiz a capa de gesso. Isso aqui é a madeirinha. Agora eu vou dar um acabamento, tirar os excessos, fazer a abertura aqui e separar, tirar toda a massinha de modelar que está por baixo. Vamos fazer aqui as marcas de verificação para casar depois o molde certinho, o molde de gesso com a nossa matriz de 3D aqui, no caso na madeirinha que está colado. E aí nós vamos fazer o enchimento com silicone. Mano, já está razoavelmente seco, então aqui está um período bom agora para poder já ir raspando com a faquinha, com o estilete aqui. Então vou dar um acabamento e volto já. Da peça, fiz as marcas de registro aqui, atrás, um dos lados, que já é o suficiente. Limpei em cima. Isso aqui agora é massinha de modelar, ó. Aí, o que eu vou fazer? Vou tirar as duas partes da capa de gesso e tirar toda a massa de modelar, para daí fazer o fechamento, a vedação daqui até aqui e encher de silicone pela parte mais alta. No caso, a parte mais alta vai ficar aqui. Posso fazer assim também, encher por aqui, é indiferente. O importante é que ela encha toda a superfície onde estava com massa de modelar, agora com silicone. Então agora vamos fazer o desmonte aqui e a gente segue o próximo vídeo. Pessoal, já fiz a limpeza da peça, então aqui vamos mostrar como ficou. Agora o que vai acontecer? Eu vou fechar essa parte aqui com uma fita, vou fazer um lacre de vedação, vou deixar aberto aqui, então para ter uma resistência legal, vou dar um banho, um pouco de óleo aqui e vou pôr gesso para ficar bem fixo. Depois é só tirar esse gesso, tá? Agora só para vocês entenderem como que é o processo. Aqui, tá vendo? Agora eu tenho aqui o objeto, eu tenho a capa
que é a forma da forma, entendeu? Forma da forma. E quando eu preencher, colocar o silicone por cima, ele vai preencher entre o objeto e a forma, ficando com uma camada legal. Tem gente que gosta de ficar pegando o pincelzinho e passando o silicone na peça, só que não tem o mesmo efeito, porque aqui depois eu vou abrir essa peça naquela borda que vai ficar, para poder tirar a peça já injetada com resina, ou com gesso, ou com qualquer outro material que eu vou utilizar. Então aqui, ó. Então coloco um lado, vou colocar o outro. Tá aqui as marcas. Tem que obedecer a marca certinha, para não ficar um lado mais fino, um lado mais grosso, para poder fazer o enchimento do gesso agora. Por isso que eu vou vedar, né, e vou passar um gesso nessas partes aqui, só para fixar, para a capa de gesso não ficar se mexendo na hora que eu for jogar o silicone. Porque depois isso aqui vai sair fora, essa matriz de dentro com a base de madeira, eu vou ficar somente com a capa de gesso e um molde de silicone por dentro. Então vou fazer isso agora, vou fixar a peça, vou esperar secar um pouco, tá úmida ainda, nosso porquinho aqui ainda tá com água. Vou passar um pouco de esmoldante, que no caso aqui eu vou usar um óleo mesmo, óleo de cozinha. Vou deixar uma camada bem fininha para não dar defeito na peça. E aí eu venho agora com o lacre aqui e vou mostrar depois como que vai ser feito. No caso do lacre, eu vou usar um pedaço de tira de papel. Eu uso papel marrom aqui, de embalagem mesmo, com cola. Eu vou usar cola tenaz ou cola qualquer uma, só para grudar, porque daí quando eu vier com gesso em cima, ele já fica bem fixo. E para o gesso não grudar no outro gesso, eu uso desmoldante aqui, ou detergente, ou óleo de cozinha. Vamos lá, próximo passo. Eu fiz o lacre, um papel colado aqui para não vazar o silicone. E agora o que eu vou fazer? Vou colocar um pouco de gesso aqui, passei óleo, né, para não grudar o gesso nessa proteção na nossa capa, no caso. Então, para que você vai colocar gesso? Porque pode acontecer de eu colocar o silicone aqui e ele amolecer o papel e vazar todo o silicone. Como ele é muito caro, então a gente vai fazer isso aí. Vai fazer uma barreira de contenção agora, tá? Já está preparado aqui. Agora eu vou fazer a aplicação. Depois em cima da nossa fita de papel colada aí, eu coloquei uma camada de gesso para ficar bem durinho, para não correr o risco de, a hora de colocar o silicone, sair vazando silicone para todo lado aí, porque é caro demais. Deixa eu virar aqui para não fazer propaganda, que eu não estou ganhando nada do fabricante. Então agora eu vou preparar o silicone, proporção aí de 3% mais ou menos. Só que hoje vai ter que ser no olhômetro, porque eu esqueci a balança digital em casa, estava fazendo pão. Então vamos lá, vou preparar e vou só colocar o silicone dentro da forma, pra gente ver como que vai ficar. Eu fiz o enchimento com silicone, já deixei ele uma noite aqui secando, então já passou 12 horas. Tá aqui. Agora eu vou remover todo o lacre que eu tinha colocado aqui, né, e separar as peças. Daí nós vamos fazer a abertura do molde de silicone no meio. Então a gente volta já com esse processo já feito. Então dando continuidade, então já desenformei, tirei o silicone do nosso molde piloto, aqui ele, né? Fiz a abertura somente aqui na parte de trás para poder tirar ele dessa forma, né? Eu vou tirar ele assim. Fiz a limpeza da peça, tá aqui o molde já prontinho. Prendi uns pedacinhos aqui com elástico. E aí eu vou fazer a prova agora com gesso. Saiu legal, eu faço com resina. Melhor do que perder material agora, tá? Depois eu vou fazer um reforço nesse sentido aqui, só para evitar da peça ficar apertando aqui e poder
dar algum defeito aqui no objeto. Mas geralmente não dá. Vamos lá, agora eu vou preparar o gesso e vou colocar dentro da nossa forma porquinho beach e vamos ver como que fica. Aí o nosso protótipo, o piloto, eu fiz em gesso para ver como ia ficar o molde, se tinha algum defeito, alguma coisa, né? Essa porosidade aqui é do próprio gesso, tá? Na resina não tem. Mas aqui como que eu vou passar uma mão de tinta látex e depois vou invernizar, então vai sumir, tá? Ficou bem pesado, que é de gesso. Tá atrás lá a nossa matriz, tá? O importante agora é lavar a forma direitinho com água e sabão, né, detergente, para não estragar, principalmente depois da utilização de resina de poliéster, resina de fibra de vidro, né? Então, ou até resina cristal, indiferente qual a resina que você vai trabalhar, né? Aí, só para ter uma ideia, com um porquinho desse de gesso agora, você pode fazer o molde negativo em gesso, para depois você fazer um fundido em alumínio. Eu dei um exemplo desse num dos vídeos lá do canal. Então tá aí nosso porquinho, vamos pintar agora para ver como que fica. Depois eu mostro ele pintado e acabado. E vamos fazer também agora o de resina cristal. Aí, mais uma peça feita. Nós tínhamos feito o piloto de gesso, né, o protótipo. E aí agora eu fiz o de resina. Ficou aí 12 horas endurecendo. Ficou bem resistente. No gesso ficou mais fácil de tirar as rebarbas embaixo. Aqui já deu um trabalhinho, eu tive que lixar. Uma lixa bem grossa, uma lima. Para quem quer fazer na resina, vai ficar muito bonito na resina cristal. Então tá aqui agora. Mas a ideia é fazer com gesso mesmo, que sai bem baratinho, né? Ou depois fazer uma forma com molde negativo e fazer uma injeção em plástico, ou injeção em alumínio. E aí vai. Ele já caiu no chão, deu uma trincada aqui na bundinha dele. Aqui a hora que eu passar o verniz acrílico vai ficar legalzinho. Tá joia? Se tiver alguma dúvida é só perguntar.